Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Durval, servidor da Prefeitura de São Paulo, e nesse vídeo eu vou falar sobre o desconto de IPTU em razão do ano de construção do imóvel. Dá o like, se inscreve no canal do papai e bom vídeo. Eu já tinha um vídeo falando sobre isso aqui no canal, mas agora eu estou com informações atualizadas, informações mais completas, então eu resolvi gravar um novo vídeo explicando esse benefício, tá? Então o que acontece é que aqui na cidade de São Paulo, todo ano que passa, o seu IPTU recebe um desconto, tá? Esse desconto pode ser de 1%, 2% ou até 3% ao ano, então vai depender aí do ano de construção do imóvel. Antes de explicar certinho como é que funciona esse benefício, eu quero mostrar para vocês aqui a capa do nosso IPTU, tá? Essa capa aqui está disponível no site da Prefeitura, eu vou deixar o link para ela aqui na descrição do vídeo, e sempre que a gente passa o mouse aqui sobre esse sinal de mais, a gente vai ver informações sobre cada campo do nosso IPTU. Então, se você quiser entender certinho aí como funciona o seu IPTU, o que significa cada informação que aparece no seu imposto, essa página é muito legal para você, tá? É só passar o mouse e ver o que significa, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é aqui o campo obsolescência. Quando a gente passa o mouse aqui em cima dele, a gente vê a explicação falando que é um fator utilizado pela prefeitura, tá? Para ajustar o valor venal da construção. O valor venal é a base de cálculo do nosso IPTU, e aí, com esse desconto, o valor venal vai ser reduzido, cada ano vai ser reduzido um pouquinho mais, tá bom? E aqui, uma informação importante que ele fala não da idade do imóvel, não de quando foi feito o lote, né, de quando foi loteado, de quando foi registrada a matrícula. A informação que a gente tem aqui é a idade da construção, tá? Então o que a prefeitura usa é o ano de construção do imóvel. E aqui no nosso próprio IPTU a gente já vê aqui um pouquinho para cima aqui do lado direito o ano de construção corrigido. O que acontece aqui, como eu comentei, não é a idade do registro do imóvel, a idade da matrícula, o ano de construção corrigido, tá? Essa parte aqui do corrigido, ACC, que é a sigla, é porque o ano de construção pode mudar de acordo com o que é feito aí no imóvel, tá? Então, se você faz uma reforma, você pode ter alteração no ano de construção, né? Então, normalmente, aí, se você faz uma reforma muito significativa no imóvel, vai alterar o ano de construção, ele vai sair do ano de construção original do imóvel e vai para o ano de construção, vai ser para o ano da obra, né, de quando você realizou a sua reforma. Reformas internas no imóvel não vão fazer alteração nesse ano de construção, tá? Então tem gente que me pergunta isso, tá? É até comum essa pergunta quando você faz uma obra interna ali, que você troca o piso, faz pintura, arruma alguma coisa que estava ali com rachadura, questões assim estruturais, você não vai ter alteração no ano de construção, tá? Quando você amplia o seu imóvel, quando você reduz a área construída dele, aí sim você vai ter alteração aqui dessa informação, tá? Se você faz uma alteração aí significativa de mais de 50% da área construída original, você vai ter alteração do ano de construção. E aí é esse ano de construção corrigido que vai servir para a prefeitura calcular o fator de obsolescência, que é o seu desconto por antiguidade, tá? Não é sobre o ano original aí da construção do seu imóvel, tá? Isso gera um pouquinho de confusão, porque tem gente que fala, o meu imóvel é desde 1910, é um imóvel super antigo, tal, mas se teve uma obra, se teve uma alteração da área construída, houve alteração do ano de construção, e aí o fator de obsolescência é baseado nesse novo ano de construção. Essa dúvida aqui também é muito comum levantada entre vizinhos, tá? Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre a diferença de valores de IPTU de imóveis vizinhos. Então, é muito comum casas aí vizinhas que foram construídas na mesma época, mas um IPTU é muito mais alto do que o outro. E aí, quando você vai ver o histórico de cada imóvel, em um imóvel foi feita uma obra e no outro não. Então, esse imóvel que recebeu a obra teve a sua data aí alterada, perdeu o fator de obsolescência, então o IPTU dele fica mais caro. Então, é muito comum o pessoal vir reclamar que o vizinho paga menos IPTU, mas aí quando a gente olha a situação do imóvel, o mais comum é essa alteração no ano de construção, tá? Então tem que olhar todos os dados do seu IPTU, todas as informações que aparecem aqui na capa são importantes para o cálculo do seu imposto.
Então agora a gente já sabe o que é o fator de obsolescência, né? O desconto por antiguidade, já sabe sobre o ano de construção, que ele pode sofrer alterações aí no decorrer da vida do imóvel, né? E a gente também já sabe onde encontrar essas informações no nosso IPTU, né? Agora a gente sabendo disso, eu vou mostrar para vocês as porcentagens de desconto que o imóvel pode receber. Então, essa aqui é a tabela que a legislação municipal apresenta sobre os descontos de antiguidade, tá? A gente tem aqui fator de obsolescência, então já vem uma explicação aqui na própria tabela, na própria legislação, falando que é o coeficiente de depreciação do valor dos prédios pela idade, tá bom? E aqui a gente vai ver a idade do prédio, o fator de obsolescência, e a gente vai ver na tabela aqui como é que ele se aplica. Nessa tabela aqui também é importante a gente ver que tem um fator diferente para cada tipo de padrão de imóvel, tá? Na própria tabela a gente vê aqui na lateral direita quais são os padrões que se aplicam aqui no nosso IPTU, então você também vai achar esse padrão lá no seu imposto, mas eu vou falar do padrão aqui da construção em outro vídeo, tá bom? Vou mostrar aqui a idade do prédio e esse aqui dos padrões A e B, dos tipos 1 e 2 aqui, que são os mais comuns na nossa cidade. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui na tabela é a idade do prédio. Então, quando ele é menor do que 1 ano, então até 1 ano, a gente vai ter aqui o fator de obsolescência de 1. Então, a gente vai pagar 100% do valor da construção, tá? Esse desconto se aplica somente sobre o metro da área construída, tá bom? A área de terreno não, tá? Então, aqui, até 1 ano, né? Menor do que 1 ano, fator aqui 1, então você paga 100% do valor, tá? A partir de 1 ano já cai para 0,99, então você tem 1% de desconto e paga 99% do valor da área construída. E aqui com 2 anos ele vai caindo 98%, 97%, 96%. Aí a gente já percebe aqui que no 5º ano, em vez de cair 1% ao ano, no 5º ano ele já cai 2%. Então, esse fator de obsolescência ele não é exatamente 1% ao ano, aí com o passar do tempo ele vai mudando, tá? A gente vai ver aqui para o final da tabela que ele chega a ser aqui de 3% ao ano, tá? Então, quando a gente chega aqui, ó, 48, né, quando tem 30 anos, ele cai de 48 para 45 e aí 42, então o fator de obsolescência vai aumentando com o decorrer do tempo. E a maior depreciação anual que a gente vê aqui sobre a área construída é de 3%, tá? Então, o máximo que ele vai cair num ano é de 3% e pode cair aí alguns anos seguidos, caindo 3% todo ano, até chegar aqui ao máximo de 20%, tá? Então, aqui o imóvel, quando ele faz o 40 anos de ano de construção, né, naquele ano de construção corrigido que eu mostrei agora há pouco, ele chega aqui a 80% de desconto e ele vai pagar 20% sobre a área construída, tá bom? E aí esse é o desconto máximo que a gente tem sobre a área construída, tá? O nosso fator de obsolescência máximo é o 0,20. Passou dos 40 anos, vai estar nesse 0,20 e aí é o máximo que a gente tem de desconto. Lembrando que para outros padrões aqui de construção, vai levar um pouco mais de tempo para chegar nesse fator de 0,20, ele vai chegar aqui quando está com 60 anos do ano de construção, tá? Mas o mais comum na cidade de São Paulo é aqui o tipo A e B. Então, pessoal, esse aqui é o fator de obsolescência, o fator aí de desconto por antiguidade no IPTU na cidade de São Paulo, tá? É muito legal a gente conhecer isso daí, saber que se a gente fizer uma reforma no nosso imóvel, o nosso IPTU pode aumentar muito, tá? Tem muita gente que fala assim, pô, eu cobri a área da minha garagem e aí meu IPTU foi de R$1.000 para R$3.000 e aí pode acontecer mesmo, tá bom? Não é só a área construída que vai influenciar no IPTU. Se você tiver uma alteração do seu ano de construção, pode perder um desconto e aí ter um aumento muito grande no seu imposto, tá? Então, se você está pensando em fazer uma reforma grande aí no seu imóvel, é legal você avaliar isso aqui, dar uma olhadinha para entender o que pode acontecer com o seu imposto, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!